Olá e boas-vindas a mais uma imersão profunda. E, para quem nos ouve agora, já vou avisando, preparem-se. Com certeza. Porque a nossa missão de hoje é absolutamente fascinante. A gente vai explorar as camadas mais ocultas e muitas vezes ignoradas da mente humana. É uma viagem e tanto. E o objetivo central dessa nossa análise é desbravar uma estrutura conceitual. Algo que serve como uma grande apresentação introdutória para um curso voltado ao estudo do psiquismo. Exato. E olha, quando a gente fala de personalidades aqui, a lente vai muito além do convencional, sabe? Muito, muito. A gente está falando das esferas anímicas, personímicas e espirituais. E tudo isso amarrado sob a ótica da terapêutica apométrica. É uma jornada que sai lá da psiquiatria clássica, cruza a medicina psicossomática e chega nas fronteiras das hipóteses espirituais. E para garantir que essa nossa fundação seja sólida, né, e que a gente consiga navegar por conceitos que são tão complexos, nós fomos mergulhar num material riquíssimo. Sim. A base principal do nosso debate de hoje é o texto Introdução do curso Personalidades e o Nosso Psiquismo, que estrutura muito bem essa visão. Fundamental. E, para não ficarmos apenas no campo filosófico ou doutrinário, a gente também vai integrar dados de artigos acadêmicos científicos atuais, especificamente sobre medicina psicossomática, sabe? Para dar aquele peso, né? Exato. Para entender como a ciência formal enxerga o adoecimento do corpo através da mente. Olha, é uma verdadeira teia de perspectivas. E a grande promessa dessa nossa exploração, o motivo pelo qual quem está do outro lado ouvindo a gente deve se importar com isso, é a busca por se tornar um ser integral. Isso. Ou seja, alguém capaz de alinhar saúde física, mental e espiritual. Porque num mundo de sobrecarga de informações, entender como a nossa própria mente pode nos sabotar ou nos curar é, no mínimo, uma questão de sobrevivência. Com certeza. E para instigar um pouco a nossa audiência que está acompanhando essa imersão, e se aqueles lapsos de memória inexplicáveis, Nossa, sim. ou os famosos atos falhos, ou até aquelas decisões impulsivas que a gente toma no dia a dia, não forem meros acidentes neurológicos? É aí que o negócio fica interessante. A hipótese que os autores levantam é bem provocativa. E se, na verdade, existirem pequenas pessoas ou subpersonalidades habitando o nosso inconsciente, lutando ali silenciosamente pelo controle das nossas ações e do nosso corpo físico? Ok, vamos desvendar isso. Porque para começar a mapear esse labirinto, a gente precisa olhar um pouco para o retrovisor da ciência. Sem dúvida. As histerias, as neuroses, as psicoses, são temas de debates acalorados há mais de 2 séculos e meio. Bastante tempo. E como o pessoal que acompanha a gente já sabe, a psiquiatria, a psicologia e a neurociência tiveram avanços monumentais, né? Mas o texto base aponta algo muito curioso. Que é a barreira que eles ainda encontram. Exatamente. A ciência tradicional ainda enfrenta uma barreira imensa para explicar profundamente os distúrbios e transtornos mentais quando eles não têm nenhuma relação congênita. Ou seja, quando não tem uma falha biológica ou genética óbvia desde o nascimento da pessoa. E é bem nesse ponto cego que entram as visões pioneiras que tentaram de alguma forma organizar esse caos da mente. A psicanálise, né? Isso. Freud, lá atrás, mapeou que a mente humana tem mecanismos de defesa que são notáveis. Sim. Diante de um trauma insuportável, a consciência sofre uma cisão. Ela meio que se fragmenta para que o indivíduo não entre num colapso total. É pura sobrevivência. É um escudo. Exato, um escudo. Mas o material que a gente está analisando argumenta que a fragmentação por trauma é só a ponta do iceberg. E é aí que a visão de Carl Jung ganha um destaque enorme nas fontes. Sim, porque Jung vai bem além da ideia de que essa fragmentação é só um mecanismo de defesa contra a dor. Ele traz a ideia dos complexos. O que é fascinante aqui é a forma como Jung descreve esses complexos do nosso inconsciente profundo. Ele percebeu que esses conteúdos se associam ao nosso ego e, muitas vezes, literalmente atrapalham o funcionamento da nossa consciência física no dia a dia. Atrapalham muito. Jung chegou a configurar esses complexos metaforicamente como pequenos demônios ou pequenas pessoas. Que é o termo que você usou no começo. Exatamente. A tese dele é que esses grupos de associações se tornam autônomos. Eles ganham uma tendência de movimento próprio,
vivendo uma vida que é completamente independente da nossa intenção ou da nossa vontade consciente. Basicamente, nós temos inquilinos na nossa mente que não pagam aluguel e ainda querem redecorar a casa sem avisar. É exatamente essa a sensação. Eles tomam o controle em momentos de fragilidade ou de gatilhos emocionais. Mas olha só, existe uma terceira via aqui no material que costuma esbarrar num muro gigantesco de ceticismo. E como esbarra? Além dessas defesas freudianas e dos complexos autônomos de Jung, os autores levantam a hipótese da influência de personalidades extrafísicas. É um passo além. A ideia proposta é que certas neuroses não seriam causadas apenas por emoções reprimidas da própria pessoa, mas poderiam ser o efeito de personalidades espirituais agindo sobre o psiquismo. Uhum. E que isso afetaria especialmente indivíduos sensitivos que, por não entenderem essa realidade extrafísica, acabam sendo diagnosticados só com distúrbios psiquiátricos. Que é um problema sério. Enquanto a ciência mantiver essa rigidez extrema, vai ser impossível montar um modelo realmente inteligente para abordar todas as nuances do fenômeno humano. É aquele velho problema. Quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente se abre para questionar as próprias fundações. Exatamente. E isso cria um filtro tão denso que, segundo o material, muitos especialistas acabam não percebendo que certas alterações bruscas de comportamento não são doenças patológicas isoladas, mas reflexos de conteúdos profundos querendo emergir. É uma miopia, né? Sim. E agora, para não ficarmos apenas no campo das hipóteses espirituais e realmente criarmos uma ponte com a ciência formal, a nossa imersão também explora a medicina psicossomática. Um ponto crucial do material. E aqui as fontes trazem um estudo histórico fascinante da pesquisadora Edneia Albino Nunes Cerchiari. Esse artigo prova que a academia já tenta decifrar essa fronteira entre mente e corpo há bastante tempo, certo? Sem dúvida. A medicina psicossomática é apresentada nesse curso como a ponte acadêmica mais robusta para essa busca do ser integral. É a disciplina que investiga como fatores puramente psicológicos e emocionais fabricam o adoecimento biológico. E a história disso é incrível. Eu achei fascinante. Os dados do artigo apontam que o psiquiatra alemão J.C. Reinhold foi o primeiro a cravar o termo psicossomática. E isso foi lá em 1818. Século XIX. Pois é. E o que ele estava observando naquela época que o fez conectar as coisas dessa forma? Ele começou a notar uma relação direta entre a insônia crônica, a influência extrema das paixões humanas e emoções desreguladas, angústias profundas e doenças biológicas gravíssimas e letais da época, tipo a tuberculose, a epilepsia e até o câncer. Nossa! Na visão clínica dele, o estado emocional em desequilíbrio literalmente devastava o terreno biológico, abrindo as portas para a doença se instalar. Mas como a medicina evoluiu dessa intuição de 1818 para a ciência concreta de hoje? Porque a gente sabe que a história da medicina não é uma linha reta. De fato, não é. O artigo da Cerchiari mapeia que essa área não evoluiu do nada. Ela passou por grandes viradas de chave. Ao invés de ser só uma sequência de datas, é uma história de mudança de mentalidade, sabe? Certo. A primeira grande virada foi impulsionada pela psicanálise. O foco era totalmente no inconsciente. Como um trauma não resolvido na infância, se disfarçava e se manifestava como uma dor física crônica, por exemplo. Era a mente gritando através do corpo. E a segunda grande virada? A segunda virada é onde a ciência de laboratório realmente entra em cena. E ela foi fortemente influenciada pelas teorias behavioristas. Entendi. Aqui, o grande salto não foi apenas dar um nome às coisas, mas provar quimicamente o que estava acontecendo. Pesquisadores como Pavlov, Cannon com seus estudos de neurofisiologia e o Hans Selye, que praticamente conceituou biologicamente o estresse. É o estresse que a gente fala tanto hoje em dia. Exato. O que eles provaram foi revolucionário. Um estado contínuo de pressão mental ou de alerta altera os níveis de cortisol, de adrenalina, muda a resposta imunológica. Eles provaram na química do sangue que um ambiente hostil destrói o corpo. Não dá para olhar só para o trauma de infância, nem só para o nível de cortisol. Tem que olhar o todo. É preciso olhar para o contexto social do indivíduo, o ambiente em que ele vive, as relações dele, e integrar médicos, psicólogos, assistentes sociais. Traduzindo isso de forma bem prática,
Os nossos pensamentos, as nossas frustrações e aqueles inquilinos autônomos de que falamos antes têm o poder real e fisiológico de nos deixar doentes. Com certeza. Um remédio que só desliga o alarme do sintoma físico, sem investigar as emoções que causaram o incêndio, é manter o que o autor chama de miopia científica. E é exatamente nesse ponto de interseção entre a urgência de tratar a verdadeira causa e a necessidade de entender quem realmente está no comando da nossa mente que o material apresenta a espinha dorsal do curso que eles propõem, que é a terapêutica apométrica. Aqui é onde a coisa fica realmente profunda. Muito profunda, e a gente precisa devagar. Porque os autores propõem a apometria como a grande ferramenta de integração, mas a gente precisa traduzir os termos para quem está ouvindo. É importante. O texto fala de personalidades anímicas, personímicas e espirituais. E depois lança conceitos como desdobramento múltiplo dos corpos do perispírito e dissociação das personalidades. São termos densos. Muito. Antes da gente entender a prática, como o autor traduz isso para a nossa realidade, porque para muita gente isso soa como roteiro de filme de ficção científica, né? É natural que soe assim, porque a gente está entrando num léxico muito próprio dessa terapêutica. Segundo o arcabouço teórico da apometria apresentado nas fontes, as múltiplas personalidades não são vistas como delírios, elas são divididas em categorias. Tá. As personalidades anímicas vêm da própria alma do indivíduo. Já as personalidades personímicas seriam subdivisões ainda mais específicas, como máscaras ou facetas que nós criamos para lidar com situações muito pontuais. E, finalmente, as espirituais seriam aquelas consciências externas, outros indivíduos sem corpo físico, que passam a interagir e influenciar o campo mental do paciente. Certo, então nós temos versões passadas de nós mesmos, máscaras de defesa atuais e, potencialmente, influências de terceiros. Tudo isso dividindo espaço. Uma casa bem cheia. Bem cheia. Mas e a parte terapêutica? O que significa na prática esse desdobramento do perispírito? É tipo descascar uma cebola? Perfeita analogia. Na visão apométrica, o ser humano não é apenas carne e osso. Ele possui múltiplos corpos sutis, camadas energéticas que envolvem o corpo físico. O desdobramento, na prática terapêutica descrita, é um conjunto de técnicas e comandos energéticos que visa literalmente separar temporariamente essas camadas. O objetivo é acessar essas personalidades cristalizadas no inconsciente profundo de forma clara e isolada. Uma vez que essas personalidades, sejam elas anímicas ou personímicas, são trazidas à tona, a ideia não é exorcizar, mas sim tratá-las, ressignificar o trauma que as prendeu no tempo e, eventualmente, integrá-las de forma harmônica à consciência atual. É uma terapêutica de reintegração do ser. Isso traz uma perspectiva totalmente nova para coisas muito banais do nosso dia a dia, sabia? Demais. Ele cita exemplos práticos de como esse cabo de guerra interno se manifesta no nosso cotidiano. Aquelas pequenas coisas. Coisas triviais, tipo cacoetes, pequenos vícios de linguagem e os famosos xistes. Ah, os xistes são um exemplo maravilhoso. Explica um pouco sobre eles. Sabe aquela piadinha aparentemente inocente no meio de um almoço de família, mas que carrega uma crítica pesada e cria um climão instantâneo? Nossa, clássico. E a pessoa fala, nossa, escapou. Exatamente. Foi sem querer. Na psicanálise freudiana, isso é um inconsciente burlando a censura. Na leitura apométrica apresentada, isso pode ser literalmente uma daquelas personalidade frustrada ou ressentida que assumiu o microfone da sua boca por 2 segundos para dar o recado dela. O mesmo valeria para lapsos de memória inexplicáveis ou uma tomada de decisão totalmente por impulso que você não entende de onde veio. A tese defendida pelo material é rigorosamente essa. Essas ocorrências não são apenas circuitos do cérebro falhando, como um computador dando um erro. Não é um bug no sistema. Não. São manifestações de diferentes níveis de consciência. São esses inquilinos invisíveis lutando ativamente com a nossa consciência encarnada pelo controle do aparelho físico.
mesmo que por frações de segundo. A intenção do curso introdutório estruturado não parece ser descartar o Freud e a neurociência para ficar apenas na apometria. E muito menos ignorar a realidade espiritual em nome de um materialismo acadêmico frio. E não é mesmo. A essência do que eles propõem é a convergência. O entendimento fica por conta do grau de evolução de cada observador. Isso é muito forte. Soa como um convite gigantesco à humildade intelectual, sabe? Sem dúvida. O reconhecimento de que o mapa que nós desenhamos não é o território inteiro. Precisamente. O ideal proposto na estruturação desse curso é que o conceito de certo absoluto ou errado absoluto muitas vezes é apenas uma miopia baseada na nossa própria crença limitante. A filosofia do Godinho, que é ecoada no texto base, é que para compreender fenômenos tão complexos quanto as personalidades anímicas ou as raízes psicossomáticas de uma doença, o investigador precisa se despir de dogmas. Tirar as amarras. Exato. O objetivo final é criar, através da união dessas frentes, o que eles chamam de seres integrais. E um ser integral nessa visão seria alguém que entende que a úlcera no estômago diagnosticada pelo gastroenterologista pode ter nascido de um nível altíssimo de estresse no trabalho. O que a medicina psicossomática explica brilhantemente. Sim. Mas que a raiz desse estresse desproporcional pode estar atrelada a uma personalidade anímica presa em um comportamento de escassez e medo, gerado décadas ou até vidas atrás, segundo a ótica apométrica. É uma teia em que todas as peças importam. Exato. Propôs-se uma mudança de postura não apenas diante do adoecimento, mas diante do conhecimento em si. Viver em harmonia, estudando e observando todos os pontos de vista, desde a placa de Petri do laboratório até o desdobramento energético do perispírito. É a verdadeira integração. Para amarrar os fios dessa nossa imersão profunda e densa, o material de apoio traz uma reflexão filosófica muito pertinente do pensador Huberto Roden. Muito pertinente mesmo. Que sintetiza o porquê de termos que olhar para dentro com tanta urgência. O Roden diz que é absolutamente absurdo, é um paradoxo, querer abolir as guerras do mundo exterior, as revoluções violentas e as discórdias da sociedade, enquanto o próprio ser humano não conseguir abolir, primeiro, o conflito que acontece dentro da sua própria pessoa. É o espelhamento clássico, né? Não haverá uma sociedade pacificada enquanto não houver indivíduos intimamente pacificados. Sim. E a cura do macrocosmo, o mundo lá fora, começa obrigatoriamente pela organização do nosso microcosmo psíquico. Organizar a própria casa antes de querer consertar o mundo faz todo sentido. E é fundamental reforçarmos, neste ponto da nossa análise, o papel desta nossa discussão. A nossa imersão navegou desde os dados acadêmicos estritos sobre a química do estresse até chegar nos modelos da terapêutica apométrica sobre perispírito e dissociação anímica. Exatamente. O nosso intuito aqui é puramente extrair e apresentar as teses centrais dos autores de forma clara e contextualizada. Sim, a gente não está aqui para assinar embaixo de uma doutrina espiritual específica ou para invalidar os métodos da psiquiatria clássica de forma alguma. De jeito nenhum. O objetivo é colocar todas essas ferramentas conceituais na mesa, exatamente como o curso introdutório se propõe a fazer, para que quem nos acompanha tenha substância para questionar, refletir e tirar as próprias conclusões. E essa clareza na exposição já nos permite perceber uma coisa inegável. A nossa mente passa muito longe de ser uma engrenagem simples e previsível. Passa longe. Ela é um universo expansivo, ruidoso, povoado e em constante transformação. Reconhecer essa complexidade é, sem dúvida, o primeiro passo verdadeiro para quem deseja se tornar esse ser integral que o material defende. É ter a coragem de investigar a si mesmo. Sim, investigar sem medo do que vai encontrar escondido nos porões do próprio inconsciente. Bom, agradecemos imensamente a companhia da nossa audiência que esteve com a gente até este momento, mergulhando de cabeça nessas águas profundas e complexas do psiquismo humano. Eu sou muito grato pela companhia de todos.
O convite permanente que fica é para que continuem estudando, questionando as certezas absolutas e observando, sempre com muita curiosidade e compaixão, as engrenagens da própria mente. Um grande abraço e até a nossa próxima imersão.